Sequência de imagens do Tribunal Regional do Amapá e seus magistrados. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Tribunal Regional Eleitoral João Lades, do Amapá. presidente do Tribunal Regional do Amapá. Na tela, no canto direito superior, a logo do TRE, no canto direito inferior, janela de Libras com intérprete. Uma judicial e uma administrativa desta feita. Na barra inferior, 16 e 32, 19 de 6 de 2024, 48ª Sessão Judiciária Ordinária. Presencialmente, nós temos, no caso, a minha pessoa e na pessoa do doutor Rivaldo Valente, que justificadamente estamos representando o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, aqui no Conidel, em Belém do Pará. Sejam todos muito bem-vindos. Havendo quórum, dou por aberta a nossa sessão, submeto aos pares a ata da sessão anterior e, não havendo nenhuma necessidade de alteração, declaro a ata aprovada. Vamos aos itens, aos processos judiciais. Item 1 da pauta, chama a julgamento o embargo de declaração na prestação de contas eleitorais 601.349 de 2022, cujo embargante é o Partido Progressistas, a assistente Lana do Socorro Dias Picanço e André dos Santos Abidon, e embargado o Ministério Público Eleitoral. Este processo é de relatoria do ilustre desembargador Carmo Antônio e atuarão como vogais os juízes Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira, Tina Souza, Paola Santos, Rivaldo Valente e João Lages. Ilustre relator, boa tarde, palavra com Vossa Excelência. Boa tarde, presidente, ilustres pares, senhor procurador. Foco da mesa na lateral esquerda. Estão presentes aqui nesse plenário e também nos acompanham pelas redes sociais. Trata-se de embargo de declaração opostos pelo Diretório Estadual do Progressistas e André dos Anjos Santos Abidon, em face do acórdão 8050-23, que julgou as contas desaprovadas e determinou o recolhimento de R$ 104.294,09 ao Tesouro Nacional. Carmo Antônio. Nas razões recursais, os embargantes afirmam que houve erro material na soma do déficit do valor destinado à cota de gênero, existindo bis in idem. Alegou-se também a existência de contradição no julgado, quando se aceitou a nota fiscal das candidatas Alessandra Furtado, Jane Selma e Graça Sena, mas deixou de aceitar as despesas do candidato Irmão Tadeu e Josivaldo Fernandes, ambos autodeclarados pardos, os quais somam o valor de R$ 7.100 a ser descontado. E, afinal, pediu o conhecimento e acolhimento dos embargos. Em contrarrazões, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e acolhimento parcial dos embargos e disse que o erro material referente aos valores para cálculo mencionados pelo embargante está presente. Então, no final, eles entendem que deve ser recolhido o valor de R$ 1.047 abatido naquele valor das cotas. Esse é o relatório. Vossa Excelência pode prosseguir, desembargador. Pois não, Excelências. É o seguinte, está com razão o embargante. O que aconteceu? É que a cota racial está dentro da cota de gênero e foi computado separadamente. Então, fazendo o abatimento conforme está de acordo do Ministério Público, eu estou acolhendo aqui os embargos para estabelecer que a devolução ao Tesouro não seja de 104 mil, e sim de 74.813,07. Então, eu estou acolhendo os embargos de declaração para lhes conferir efeitos modificativos. Perfeito, estão todos de acordo? Se não houver divergência, anuncio o resultado. O TRE da Amapá, unanimidade, conheceu e acolheu o recurso com efeitos modificativos. Item 2 da pauta é requerimento de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais 600.044 de 2024. O requerente é Francisco Ariadne Silva Santos. A relatora é a juíza Tina Souza. E os vogais são Paola Santos, Rivaldo Valente, Carmo Antônio, Anselmo Gonçalves,
Paulo Madeira e João Lages. Ilustre relatora, boa tarde, Vossa Excelência está com a palavra. Boa tarde, Excelência. Boa tarde, presidente. Foco na mesa lateral direita. Doutor Procurador Regional Eleitoral. Na barra de rolagem inferior, segunda pauta de julgamento. Requerimento de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais. Número do processo 060040.2024.6.03.0000. Origem Macapá, Barra P. Relatora juíza Tina Souza. 3.500 de 2019 deste Tribunal Regional Eleitoral. O candidato apresentou a documentação pertinente, a qual foi devidamente analisada pela unidade técnica, e em parecer o núcleo de análise técnica examinou a documentação apresentada, que evidencia que não houve movimentação financeira de campanha, opinando pela regularização das contas. O Ministério Público Eleitoral, na linha do parecer técnico, ante a juntada dos documentos essenciais para análise e confirmação da regularidade das contas, manifestou-se pelo deferimento do pedido e ao relatório, Excelências. Relatório, doutor Milton, muito boa tarde, seja bem-vindo, Vossa Excelência está com a Foco no palavra. desembargador João Lages. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhora relatora. Boa tarde, senhores e senhores magistrados. Em consonância com o parecer técnico, confirma-se que o requerente juntou os documentos essenciais para análise e confirmação da regularidade de suas contas. Nesse passo, o MPE manifesta-se pelo deferimento do requerimento de regularização de contas eleitorais, ora examinado. É o parecer, Excelência. Devolvo a palavra à relatora. Conforme relatado, o requerente apresentou o pedido de regularização das contas e cumpriu todos os requisitos previstos na Resolução 23.553, de 2017, do TSE, aplicável à espécie. Considerando que o presente pedido atendeu os requisitos da resolução, não sendo detectadas pela unidade de contas inconsistências na análise, a que alude o artigo 83, parágrafo 2º, inciso 5º, alíneas A, B, C, E, D, na referida norma, o deferimento do pedido de regularização da situação do interessado no cadastro eleitoral ao final da legislatura é medida que se impõe. Assim, nos termos do parecer da unidade técnica e na esteira da manifestação do Ministério Público Eleitoral, voto pelo deferimento do requerimento de regularização de contas de Francisco Ariadne da Silva Santos, de modo a evitar que persistam os efeitos de impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura 2019-2023, nos termos do artigo 83, parágrafo 1º, inciso 1º da Resolução 23.553 de 2017, e a presente decisão deverá ser comunicada à zona eleitoral de inscrição do eleitor para as anotações pertinentes com vistas a seu fiel cumprimento e a como voto. Perfeito, estão todos de acordo? Anuncio o resultado do TRE da Amapá, unanimidade, deferiu o pedido de regularização de Francisco Ariadne Silva Santos, referente ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018, nos termos do voto da juíza relatora. Item seguinte é o item 3, é uma continuação de julgamento na prestação de contas eleitorais 601.225 de 2022. Está com vista para a juíza Paola Santos. O resultado até aqui parcial é pela desaprovação e votaram os juízes Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira e, antecipando o voto, João Lages pela desaprovação. Restam a votar a juíza Paola Santos, que está com vista, e a juíza Tina Souza e Rivaldo Valente. Doutora Paola Santos, muito boa tarde, palavra com Vossa Excelência. Boa tarde, presidente, eminentes pares, doutor Procurador Regional Eleitoral, Foco e a todos que nos acompanham. Senhor presidente, conforme foi dito na sessão, em que teve início o julgamento do presente feito, eu pedi vista dos autos para uma melhor análise, não somente dos documentos contidos nesta prestação de contas, mas em razão de que gastos reputados irregulares pelo Ministério Público Eleitoral na impugnação ajuizada nesses autos, eles guardam relação direta com a representação especial eleitoral proposta com fundamento no artigo 30 da Lei das Eleições, que tramita sob minha relatoria. Desse modo, ainda que, como bem ressaltou o relator, o processo de prestação de contas e a representação por gastos ilícitos sejam feitos autônomos, independentes, e que resultem em consequências jurídicas diversas, é necessário reconhecer que, neste caso, há uma relação indissociável entre os fatos apurados em ambos, na medida em que o reconhecimento da irregularidade
da despesa objeto da impugnação na prestação de contas impediria a conclusão em sentido contrário na representação e vice-versa. Então, por tal motivo, era imprescindível a apuração mais cautelosa da situação sob análise. Então, esclarecido esse ponto, eu adianto que, após o minucioso estudo dos autos e do irretocável voto do relator, eu vou acompanhá-lo. A prova documental que foi trazida, ela não somente é contundente, mas irrefutável, conquanto o depoimento frágil e, por vezes, contraditório, prestados pela candidata, conduz a um sentido, e o depoimento de Maitê Martins, somado ao extrato da conta corrente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, aos comprovantes de transferência bancária, a declaração de William Rafael e o recibo que foi emitido pelo profissional que realizou o procedimento estético na candidata, eles possuem robustez suficiente para que se verifique a ocorrência de malversação do recurso público. Portanto, é forçoso o reconhecimento da irregularidade. Ante o exposto, eu acompanho integralmente o voto do relator. Como vota a juíza Tina Souza? Também acompanho o relator, excelência. Juiz Rivaldo Valente? Senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador regional. Foco no juiz Rivaldo Valente. Inicialmente, eu na barra de rolagem inferior, terceira pauta de julgamento, prestação de contas eleitorais, número do processo 06-01-225-47.2022. Origem, Macapá, barra P, relator, juiz Anselmo Gonçalves, vista, juíza Paola Santos. Eu já estava habilitado para antecipar meu voto, mas em respeito à minha conduta no tribunal de aguardar o voto de vista, eu preferi aguardá-lo, até para que, se tivesse alguma alteração, para mudar o meu entendimento já formado naquela ocasião. Então, diante do que já foi apresentado nos autos e já fortalecido aqui com voto de vista, não há nenhuma dúvida, senhor presidente, em confirmar e acompanhar o eminente relator. Tá? É como voto. Perfeito. Então, anuncio o resultado... Foco no desembargador João Lage. Ilustre desembargador Carmo Antônio. Como vota o ilustre desembargador? Eu acompanho, relator. Perfeito. Anuncio, então, o resultado do TRE do Amapá, à unanimidade. Desaprovou as contas de Silvia Nobre Lopes, referente às eleições de 2022, nos termos dos votos proferidos. Item seguinte é um julgamento em conjunto da representação especial número 601.542 de 2022, cuja representante é o Ministério Público Eleitoral, e representados Silvia Nobre Lopes e Maitê Luzia Mastop Martins, terceiro interessado Jorielson Brito Nascimento, e o agravo regimental na representação especial 601.542 de 2022, cujo agravante é o Ministério Público Eleitoral e os agravados, a agravada Silvia Nobre Lopes, terceiro interessado Jorielton Brito Nascimento. Esses processos são de relatoria da ilustre juíza Paola Santos, e comporão a turma julgadora com a relatora, os juízes Rivaldo Valente, Carmo Antônio, Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira, Tina Souza e João Lages. Ilustre relatora, boa tarde. Seja bem-vinda, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigada, presidente. O Ministério Público Eleitoral, ele ajuizou uma representação especial em face de Silvia Nobre Lopes, candidata eleita ao cargo de deputada federal pelo Partido Liberal PL, e Maitê Luísa Mastop Martins, com fundamento no artigo 30A da Lei das Eleições, em razão da existência de supostos gastos ilícitos de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, consistentes em pagamentos de procedimentos estéticos durante a campanha nas eleições de 2022. Narrou o representante que, em 21 de setembro de 2022, Maitê Martins, então coordenadora de campanha da primeira representada, voluntariamente se dirigiu à sede da Procuradoria Regional Eleitoral, acompanhada de advogado, e relatou que Silvia Nobre teria feito uso indevido de verbas públicas destinadas ao financiamento de campanha. No dia seguinte, o representante do órgão ministerial procedeu à oitiva formal de Maitê Martins, que afirmou ter havido um desentendimento com a candidata, em razão do emprego de recursos do FEFEC para a realização de procedimento estético.
aduziu que o gasto ilícito teria ocorrido em 29 de agosto de 2022, dia em que Maitê Martins, ao se encontrar com Silvia Nobre na clínica do cirurgião dentista William Rafael, recebeu ordem para efetuar o pagamento de tratamentos estéticos faciais com verbas públicas recebidas na conta de campanha da candidata eleita. O representante destacou que, no depoimento prestado, Maitê Martins esclareceu que havia sido contratada como coordenadora de campanha, pelo valor de R$50 mil, e que, no dia 29 de agosto de 2022, os valores provenientes do fundo especial teriam sido creditados na conta de campanha de Silvia Nobre. Afirmou que a candidata realizou 2 transferências para a conta da coordenadora, uma no valor de R$20 mil, referente ao pagamento pelos serviços de coordenadoria da campanha, e outra no valor de R$15 mil, relativa, em tese, a despesas de campanha. Ocorre que, conforme narrou o órgão ministerial, a segunda transferência, no valor de R$15 mil, foi realizada pela candidata para a conta de Maitê Martins, na clínica em que estava realizando o procedimento estético, com o escopo de custear o serviço feito por William Rafael. Segundo o representante, Maitê Martins, ao chegar na clínica, recebeu ordem de Silvia Nobre para que repassasse ao profissional o montante de R$9 mil, os quais já haviam sido anteriormente transferidos para a conta de Maitê Martins. Assim, o pagamento de William Rafael foi feito pela conta de Maitê Martins por meio de 2 transferências, nos valores de R$2 mil e de R$7 mil, após Silvia Nobre haver transferido recursos oriundos do Fundo Especial para a então coordenadora de campanha. Destacou ainda o parquê eleitoral que procedeu à oitiva de William Rafael, profissional responsável pela realização dos procedimentos estéticos, o qual confirmou a presença de ambas as representadas no consultório, assim como a realização de harmonização facial na candidata eleita. Pontuou que, na data da oitiva, 28 de setembro de 2022, o profissional informou que o tratamento ainda estava em curso, com sessões pendentes, que Maitê Martins foi a responsável pelo pagamento e que houve emissão de recibo relativo ao procedimento, em nome de Silvia Nobre, no valor de R$9 mil. O órgão ministerial asseverou que requisitou informações ao Banco do Brasil, que confirmou que as transferências da conta do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para a conta de Maitê Martins foram realizadas por Silvia Nobre, conforme consta em resposta e documentos enviados pela instituição financeira no ID 4968645. Sustentou que os valores, segundo as informações prestadas por Maitê Martins, eram sacados e depois devolvidos para a candidata, que os empregava sem qualquer registro, de forma a transferir o real emprego dos recursos, inviabilizando a devida fiscalização. Asseverou ainda que, sob uma nota fiscal de serviços prestados no valor de R$ 39.454,70, diversos gastos teriam sido acobertados, porquanto o documento seria inverídico na medida em que não representam gastos de campanha efetivamente realizados. Em razão dessa suposta prática, o representante requereu o afastamento do sigilo bancário das contas bancárias pessoais das representadas, no período de 25 de agosto de 2022 a 5 de outubro de 2022, com o escopo de demonstrar a existência dos saques realizados após a transferência do montante de R$ 15 mil para a conta de Maitê Martins. Justificou a adequação da medida em razão da finalidade de obtenção de provas sobre a autoria de gastos ilícitos com recursos públicos. Explicou que a necessidade estaria presente, por ser a única maneira de corroborar as condutas investigadas, e que a proporcionalidade da medida reside na gravidade dos fatos e na busca pontual de informações bancárias. Com a inicial, vieram os extratos da conta do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nota fiscal de prestação de serviços em nome de Maitê Martins, no valor de R$ 39.454,70, recibo emitido por William Rafael em nome de Silvia Nobre, no valor de R$ 9 mil, comprovante de transferência da conta do Fundo Especial para a conta de Maitê Martins, nos valores de R$ 20 mil e de R$ 15 mil, comprovante de transferência da conta de Maitê para o William, no valor de R$ 7 mil e R$ 2 mil, e mídia referente à oitiva dos depoentes. Citadas, as representadas apresentaram defesa. Em 2 de dezembro de 2022, o relator, à época, ele indeferiu o pedido de afastamento do sigilo bancário das representadas
e ato contínuo designou audiência de instrução. O Ministério Público Eleitoral ele interpôs agravo regimental e defendeu a essencialidade da medida, porquanto houve transferência feita por Silvia Nobre no valor indevidamente utilizado da conta do Fundo Especial para a conta de Maitê, sobre a qual recai sigilo bancário. Alegou que, após o recebimento de valores por Maitê Martins, foi realizado o pagamento do cirurgião dentista, no valor de 9 mil, de modo que o afastamento do sigilo é necessário, uma vez que houve apenas o fornecimento dos comprovantes das transações e não dos extratos bancários, os quais seriam indispensáveis à inequívoca comprovação dos fatos. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do agravo. Maitê Martins, em contrarrazões, afirmou que disponibilizou ao Ministério Público Eleitoral todas as informações referentes à sua conta bancária, acerca das verbas que recebeu, e detalhou de maneira pormenorizada qual a destinação empregada, de modo que o levantamento do sigilo bancário seria invasão descabida da vida privada, razão pela qual requereu o não provimento do recurso. Silvia Nobre Lopes também apresentou contrarrazões e, preliminarmente, suscitou a ausência de impugnação específica à decisão agravada e o não cabimento do recurso. No mérito, sustentou que a destinação das verbas já foi comprovada e que as contas de campanha da candidata eleita foram aprovadas. E, por tais razões, inexiste motivação para o afastamento do sigilo. Requereu o não conhecimento do agravo e, subsidiariamente, o não provimento. A audiência de instrução foi realizada no dia 12 de dezembro de 2022. Em alegações finais, Maitê Martins suscitou ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos relativos a ela. Silvia Nobre Lopes, em derradeira manifestação, aduziu que os documentos apresentados por Maitê Martins, além de intempestivos, não estão acompanhados de ata notarial, devendo ser desentranhados. Destacou que não é crível que o William Rafael, de que não se lembre de qual procedimento teria realizado na representada, mas recordar do dia e hora que o pagamento foi realizado. Afirmou que o procedimento realizado foi um peeling, presenteado por Maitê Martins, que efetuou as transferências bancárias sem o conhecimento ou interferência de Silvia, de modo que o custeio do serviço não foi realizado com verbas públicas. Argumentou que o recibo datado do dia 10 de setembro de 2022, para confirmar o pagamento feito em 29 de agosto de 2002, emitido por William Rafael, é referente a tratamento odontológico e não tratamento de harmonização facial. Ao final, requereu a improcedência da representação. A Procuradoria Regional Eleitoral, em alegações finais, de início, destacou a pendência do julgamento do agravo interposto. No mérito, reiterou todos os termos da inicial e afirmou ser inequívoca a malversação e o desvio de finalidade dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha empenhados na conta da representada, o que restou amplamente comprovado pelos documentos bancários da conta de campanha da candidata, cujo acesso pelo órgão ministerial decorreu de obrigação legal, pelos comprovantes de transferência fornecidos por Maitê Martins e William Rafael, pelos depoimentos das testemunhas, vídeos e mídias acostadas aos autos. Ao final, pugnou pelo reconhecimento da natureza ilícita do gasto, condenação de Silvia Nobre Lopes às sanções previstas no artigo 30A, parágrafo 2º da Lei 9.504 de 97, e por litigância de má-fé, em razão de afirmações falsas quanto à não realização do procedimento estético. Com o término do período eleitoral, os autos vieram a mim redistribuídos. O Ministério Público Eleitoral, em 9 de fevereiro de 2023, após a determinação de inclusão em pauta de julgamento do agravo regimental, suscitou o impedimento dessa relatora para atuar no presente feito, questão que, após debatida nesse plenário, resultou no acordo do TRE 7697, publicado em 1º de junho de 2023, que rejeitou o aventado impedimento. O referido acordo foi objeto de recurso especial interposto pela Procuradoria Regional Eleitoral, o qual não foi conhecido por decisão do presidente desta Corte. Em razão do agravo em recurso especial, os autos foram remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral, que manteve integralmente o acordo do TRE-MAPA 7697, por entender que a decisão se harmoniza com a atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que o impedimento de membro do Tribunal Regional Eleitoral, em razão da existência de candidatura de parente consanguíneo ou afim até 2º grau, nas eleições federais ou estaduais, estende-se até a proclamação definitiva dos candidatos eleitos, subsistindo a vedação
após esse período, somente para eventuais feitos decorrentes do processo eleitoral que envolvam de forma direta o parente. Nessas condições, os autos voltaram a essa instância originária para prosseguimento do feito. É o relatório. O relatório, vamos passar, então, não tem sustentação oral nesse processo, né? Passamos a palavra ao Ministério Público. João Lage. Senhor presidente, senhora relatora, senhoras e senhores magistrados. Foco no Procurador Regional Eleitoral Milton Júnior. Reiterar, né, a necessidade de julgamento do agravo regimental, o mérito, no qual o MPE requer a diligência de quebra de sigilo bancário das contas de Maitê, tendo em vista que na conta dela transitou o recurso público, ora questionado e utilizado para fins privados pela candidata representada, e essa diligência se faz de maneira importante para o deslinde do caso, que também reúne as qualidades de ser adequada, ser necessária também para o julgamento do agravo, mas, de toda forma, aproveitando essa oportunidade para o caso de, eventualmente, não ser provido o agravo regimental, passa-se a um mérito do caso. E, no mérito do caso, no contexto das eleições de 2022, o Ministério Público Eleitoral deparou-se com ilícitos eleitorais praticados pela então candidata e hoje deputada federal Silvia Nobre Lopes. Em síntese, a então candidata utilizou parte dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para pagamento de procedimento estético, especificamente harmonização facial. A constatação inequívoca de apropriação de parte dos valores recebidos pela representada foi precedida de colheita de elementos documentais e testemunhais que comprovam, para além de qualquer dúvida razoável, a ocorrência desse ilícito. No dia 21 de setembro de 2022, compareceu na Procuradoria, na sede da Procuradoria Regional Eleitoral, a senhora Maitê Luísa Mastorp Martins, também representada neste feito, a qual solicitou para ser ouvida perante o MPE, e esta estava acompanhada de advogado. Considerando tal comparecimento espontâneo e a indicação da urgência da situação, ela foi imediatamente atendida. Seu relato dava conta de possível malversação de repasses de recursos públicos para a campanha de Silvia, candidata a deputada federal, consistente no pagamento de procedimento estético com recursos públicos destinados ao financiamento da campanha da mesma candidata. O emprego ilícito narrado por Maitê, segundo ela, teria ocorrido no dia 29 de agosto de 2022, após a primeira representada, Silvia, receber repasses de financeiros oriundos do FEFC. Nesse dia, Maitê encontrou-se com Silvia em uma clínica de estética e recebeu ordem da representada para que pagasse o procedimento estético realizado pela candidata com recursos do fundo público. O dinheiro, segundo afirmou a declarante Maitê, havia sido creditado na conta de campanha e, posteriormente, transferido a Maitê pela representada Silvia. Por fim, da conta da coordenadora de campanha, Maitê também, foi repassado esse recurso para o profissional de saúde para a realização do procedimento estético. Maitê trouxe ao Ministério Público Eleitoral, e constam nos autos, os comprovantes bancários indicando duas transferências que recebeu, uma de R$20 mil e outra de R$15 mil para suas contas pessoais. Também forneceu cópia de comprovantes de transferência para o profissional que realizou o procedimento estético na representada Silvia, as quais somadas totalizam R$9 mil. Apresentou ainda o recibo do referido profissional pelos serviços prestados em favor da candidata, no valor de R$9 mil. Este recibo, inclusive, se encontra no nome da própria candidata.
E peço, Vênia, só para mostrar o teu desse recibo, se a parte técnica do TRE puder produzir a imagem, que foi solicitada antes do início da sessão. É a primeira imagem. Essa que consta. Cadê o recibo? Isso. E recibo. É o recibo do serviço. Foto da imagem do recibo do serviço. Serviço de estética para a candidata Silvia Nobre. Ao cruzar tais informações com os comprovantes de transferência fornecidos por Maitê Martins, constata-se de fato que ela recebeu em suas contas um depósito de R$20 mil, que afirma ser relacionado ao pagamento pelos seus serviços contratados na campanha de Silvia. Mas mais outro depósito no valor de R$15 mil, do qual afirma só ter tido conhecimento após receber a notícia da candidata representada. De toda forma, logo após a transferência dos recursos da conta de campanha de Silvia Nobre para Maitê Martins, houve o pagamento do profissional responsável pelo procedimento estético que a candidata se submetera. Os documentos acostados, assim, comprovam o pagamento por Maitê de um tratamento estético de R$9 mil, cujo recibo foi emitido em nome da representada. A fim de confirmar as declarações apresentadas por Maitê, procedeu-se à oitiva de William Rafael Oliveira, o responsável pelo atendimento de Silvia Nobre. Este, o profissional, por sua vez, ele corroborou a realização do procedimento estético, inclusive a ida de Maitê para se encontrar com Silvia naquele local, na clínica, e efetuar o pagamento do procedimento, exatamente como Maitê tinha narrado perante o MPE. O profissional também confirmou a presença de Silvia Nobre e Maitê em seu consultório no mês de agosto de 2022, assim como a realização de tratamento de harmonização facial com a candidata. Na data da oitiva, realizada no MPE, no dia 28 de setembro de 2022, o cirurgião dentista informou que tal tratamento ainda estava em curso, com sessões pendentes de realização. Quanto ao pagamento do referido procedimento estético, o profissional confirmou que Maitê foi responsável pelo pagamento. William Rafael apresentou ainda a narrativa absolutamente coincidente com aquela inicialmente feita com Maitê, inclusive quanto ao valor do procedimento orçado no montante de R$9 mil, e que tal pagamento deu-se por duas transferências bancárias, a primeira de R$7 mil e a segunda de R$2 mil, ambas realizadas na mesma data. Assim, consta nos autos, como foi mencionado, o recibo em nome da Silvia entregue à clínica responsável pelo procedimento, o que comprova que parte dos recursos, junto com a próprio testemunho da Maitê e a confirmação do profissional e os comprovantes dessas transferências realizadas ao profissional, que parte dos recursos do FEFC depositados na conta da candidata foram transferidos para a conta de Maitê. E é inequívoco também que, após esse recebimento na conta de Maitê dos recursos do FEFC, ela fez 2 pagamentos para o cirurgião dentista William Rafael, no valor de R$9 mil, exatamente o custo do tratamento facial, cujo recibo apresentado por Maitê e que foi emitido em nome da representada Silvia Nobre. Inclusive, eu peço licença para reproduzir, para maior esclarecimento do caso e a robustez das provas, peço Vênia para reproduzir só um trecho do depoimento do profissional que foi prestado no Ministério Público Eleitoral. São poucos minutos, 3 minutos só do depoimento dele, mas muito esclarecedor para o caso. O setor pode rodar, Silvio?
oitiva do senhor William Rafael Pena Na tela, o vídeo do profissional William Rafael. Ele é branco, de cabelos parcialmente grisalhos, curto, tem barba escanoada, grisalha e está trajando uma roupa preta. O senhor atendeu a senhora Silvia Nobre, conhecida como Silvia YMP, aqui no seu consultório no mês de agosto desse ano? Sim. O senhor realizou algum procedimento nela? Sim, nós começamos a fazer um tratamento de harmonização orofacial. Tá. O senhor terminou já esse tratamento? Ainda não, estamos em tratamento. Certo. Ela, no dia, o senhor se recorda quando, em que período do mês de agosto ela veio aqui? Não. Não. Isso eu não posso lhe dizer porque eu não recordo. Perfeito. O senhor sabe se foi no início, no meio ou no fim? Também não? Certo. Senão eu vou estar faltando com a verdade. Tudo bem. Eu não sei. Quando ela veio aqui, ela realizou o procedimento de harmonização facial? Nós começamos o procedimento de harmonização orofacial dela. Se eu não estou enganado, eu comecei pelo emagrecimento facial, tá? Mas isso depois eu posso pegar a ficha clínica dela e verificar o que foi feito. Certo, não é necessário. No dia que ela veio aqui, que ela iniciou esse tratamento, ela efetuou o pagamento? Sim, foi feito o pagamento pra gente. Certo. Foi ela própria que pagou? Não foi ela própria que pagou, mas ela pediu para a moça que estava acompanhando ela, que era a Maitê, para ela fazer o pagamento para a gente. Foi através de Pix. Certo. Então ela efetuou a senhora Maitê esteve aqui nesse dia do atendimento da Silvia, acompanhando, e realizou para a conta do senhor esses. Quanto foi o valor? Qual foi o valor? De R$9.000. Certo. O senhor foi em uma transferência única? O senhor se recorda disso? Não. O que eu recordo foram 2 transferências, uma de 7 e uma de 2. Perfeito. Tá. O senhor se disponibilizaria a fornecer esses comprovantes de transferência, o senhor a colaborar com o Ministério Público Eleitoral fornecendo esses comprovantes? Sim. Perfeito. Tem mais alguma informação que o senhor acha significativa informar quanto a esses fatos? Não. Isso foi algo, pelo menos, corriqueiro, né, pra gente. Ou seja, o paciente vem, fala qual é a necessidade dele, certo? E dentro da necessidade dele nós vamos fazer um estudo em cima do perfil facial do paciente e a gente vai direcionar o melhor tratamento para o paciente que estiver em questão. Assim, nesse passo com essas Foco provas no Procurador Regional Eleitoral, Dr. restava Milton obter Júnior. informações acerca da pessoa que efetivamente realizou as transferências de campanha, da conta de campanha de Silva para Maitê, já que esta indicou a representada como a única pessoa que realizava tais operações. Para tanto, o MPE enviou um ofício ao Banco do Brasil a fim de obter informações a respeito do responsável pelas transferências bancárias realizadas da conta do Fundo Especial de Financiamento de Campanha pertencente à candidata Silvia Nobre. Em resposta, a instituição financeira confirmou que as transferências em questão para Maitê foram realizadas pela própria candidata, Silvia Nobre Lopes, confirmando por meio da chave de acesso JG 114506. Cumpre afastar, por fim, a tese da candidata de ter utilizado tal montante a título de empréstimo para devolução futura. Primeiro, porque tal conduta é absolutamente vedada pelo ordenamento jurídico, que determina e vincula as causas justificadoras de gasto de campanha. Segundo, a declaração de Maitê permite verificar que, sob uma nota fiscal de serviços prestados no valor de R$ 39.454,70, diversos gastos foram acobertados, tais como o famigerado procedimento estético, além de gastos com gasolina, divulgação e etc. Ocorre que tal nota fiscal inverídica foi utilizada pela candidata em sua prestação de contas parcial. E isso demonstra a intenção de legitimar o gasto com procedimento estético como se fosse gasto de campanha. Diante do que se veio dizer, verifica-se que as diligências efetuadas pelo MPE, notadamente as oitivas realizadas e a obtenção espontânea e voluntária dos extratos bancários, que comprovam o percurso do dinheiro, permitem afastar qualquer dúvida que persista acerca da má utilização do FEFC pela representada,
pois apresentam coerência interna e externa. Inclusive, os elementos apresentados pelo MPE demonstram que Silvia Lopes iniciou o procedimento de harmonização facial e que tal procedimento foi pago com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Os elementos probatórios que denotam tal conclusão e que passaram pelo crivo do contraditório são os seguintes: a oitiva de Maitê, que confirma de forma coerente os eventos que culminaram no pagamento do procedimento estético com recursos públicos, os extratos bancários da conta de campanha de Silvia Nobre, que comprova as transferências realizadas pela candidata para Maitê Martins, e que tais transferências foram realizadas efetivamente, de fato, pela candidata Silvia Nobre, informações do Banco do Brasil comprovando que a candidata fez pessoalmente essas transações, comprovante de transferência bancária da conta de Maitê Martins para a conta do profissional de saúde responsável por realizar o mencionado tratamento estético, oitiva de William Rafael, profissional de saúde, por realizar o mencionado, responsável por realizar o mencionado tratamento estético, que confirmou o início do tratamento de Silvia e que tal procedimento fora pago por Maitê Martins, e o recibo emitido em nome de Silvia Nobre, correspondente ao tratamento pago com recursos do FEFC. A representada Silvia Nobre, por sua vez, nos autos, limitou-se a negar que tivesse feito o procedimento. Chegou a dizer, desvirtuando a verdade, que não compareceu ao consultório do profissional de saúde e que não realizou nenhum serviço. No caso, comento, a representada Silvia Lopes fez afirmações falsas acerca da realização do procedimento, como demonstrado, inclusive, pelo profissional que o realizou. Tal conduta amolda-se à hipótese normativa do artigo 80 do CPC, quando as partes buscam alterar a verdade dos autos. Enfim, com efeito, Excelência, no caso, a representada candidata e atualmente mandatária fez uso, de fato, de recursos públicos destinados à sua campanha eleitoral e fez usos para fins particulares, totalmente desvinculado da campanha. E tal situação, de fato, possui o condão de violar gravemente a moralidade do pleito eleitoral, especialmente por frustrar a expectativa do cidadão por eleições limpas. Nesse passo, restando vulnerada a moralidade do pleito, o MPE pede o reconhecimento da natureza ilícita do gasto com procedimento estético efetuado pela representada a partir de valores oriundos do FEFC, e a condenação da representada Silvia Nobre Lopes às sanções previstas no parágrafo 2º do artigo 30A da Lei 9.504, bem como a condenação da mesma representada por litigância de má-fé, pelos fundamentos expostos. É a manifestação, Excelência. Obrigado, doutor Milton. Devolvo a palavra à ilustre relatora. Foco no desembargador João Lage. Foco na juíza houve Paola Santos. Arguição de duas preliminares, eu passo a análise delas. A primeira preliminar, ela trata de nulidade da inicial. Também em contestação, Silvia Lopes, ela suscitou a nulidade da peça inicial, em razão de violação ao artigo 357, parágrafo 2º do Código Eleitoral, e o artigo 41 do Código de Processo Penal. Não merece acolhida a insurgência. O representante, ele procedeu à exposição dos fatos de maneira detalhada e minuciosamente descreveu as circunstâncias da denúncia, de modo que não existe qualquer vício na exordial. A segunda preliminar de legitimidade passiva foi arguida por Maitê Martins. A presente demanda foi ajuizada com fulcro no artigo 30A da Lei das Eleições, que, em seu parágrafo 2º, prevê como sanção a negativa do diploma ao candidato ou a cassação, se já tiver sido outorgado. Então, na espécie, a representada Maitê Martins, ela não ostenta, não ostentava a condição de candidata. Então, portanto, é descabida a inclusão dela no polo passivo. Então, por essas razões, eu acolho a preliminar e determino a exclusão de Maitê Martins no polo passivo da representação. Um minutinho só, doutora Paola.
Na primeira preliminar é de nulidade da inicial, Vossa Excelência. Foco, desembargador João Laje. Isso, não há vício, então eu estou afastando aqui a preliminar de nulidade da inicial. É a primeira preliminar que foi arguida. Perfeito. Em relação a essa preliminar, todos de acordo? Ok. Então a segunda preliminar... É inépcia da inicial, não é isso, presidente? Inépcia da inicial, suscitada pela defesa de Silvia Nobre. Perfeito. A segunda preliminar é ilegitimidade passiva, suscitada pela defesa de Maitê, é isso? Exato. Isso. Não, eu acompanho também no afastamento da... Ok, todos de acordo em relação à segunda preliminar da Maitê Martins? Também de acordo. Ok, então preliminares rejeitada. Pode prosseguir, doutora Paula. Bom, conforme relatado... Presidente, desculpe, eu acho que a preliminar da Maitê foi acolhida, para afastá-la. Foco na mesa da lateral. Excluindo ela do polo passivo da representação. Perdão, exatamente, estou anotando aqui. Acolhida a preliminar de Maitê. Então, Vossa Excelência pode prosseguir, doutora Paula. Então, no mérito, conforme foi relatado, o representante interpôs um agravo regimental em face de decisão que indeferiu o pedido de afastamento do sigilo bancário das contas pessoais de Silvia Nobre Lopes e Maitê Martins, no intuito de embasar a acusação do emprego ilegal das verbas públicas. Ocorre que, como devidamente pontuado pela agravada Maitê Martins, todos os extratos que comprovam as transferências de valores relevantes para a apuração dos fatos, eles foram voluntariamente apresentados pela agravada na data em que procurou o órgão ministerial para depor acerca dos fatos, documento constantes no ID 4968647. Não obstante, William Rafael, destinatário das quantias em tese ilicitamente despendidas, não somente confirmou o recebimento dos valores, mas se disponibilizou a encaminhar os documentos necessários à comprovação, conforme se verifica na mídia juntada pelo Ministério Público Eleitoral. Demais disso, a diligente Procuradoria Regional Eleitoral teve a cautela de, juntamente com a inicial, acostar extratos da conta de campanha de Silvia Nobre, encaminhados pela instituição bancária. Desta feita, a prova documental trazida pelo agravante se reveste de robustez suficiente para fundamentar a tese defendida no que se refere à suposta malversação dos recursos, sendo, portanto, desnecessário, descabido e desproporcional eventual levantamento do sigilo bancário das agravadas. Por oportuno, não se pode olvidar do caráter excepcional da medida, que somente se justifica nas hipóteses de inexistência em que os dados a serem extraídos com o levantamento do sigilo bancário sejam imprescindíveis para a solução da controvérsia. Não por outra razão é que se exige a demonstração inequívoca de requisitos autorizadores para o deferimento da cautelar, os quais não foram suficientemente preenchidos na espécie. Então, nesse sentido, ressalta-se que o levantamento do sigilo não se mostra necessário na medida em que as transferências realizadas já foram, segundo afirmações do próprio representante, devidamente comprovadas por outros meios de provas documentais e testemunhais, não podendo o julgador enveredar sob caminhos obscuros para relativizar direitos fundamentais sem que haja um mínimo de plausibilidade e necessidade do decreto de medida cautelar de natureza tão sensível como a que viola a intimidade e o sigilo de dados bancários dos indivíduos. Resta, portanto, reconhecer a improcedência do agravo e, considerando que a causa se encontra devidamente instruída e pronta para julgamento, passa ao exame da matéria de fundo. A controvérsia... Minutinho só, doutora Paula, vamos aqui votar esse agravo, então, né? Exato. O agravo é do Ministério Público. Então, a relatora está indeferindo. Julgando improcedente o agravo. Julgando improcedente. E como vota juiz Rivaldo Valente? Senhor presidente, acompanha a relatora nesse ponto. Desembargador Carmo Antônio. Excelência, eu estou em dúvida. O que a relatora está me dizendo é que há elementos suficientes para o reconhecimento da irregularidade, é isso? Por isso que ela não autorizou? Eu também entendi isso, desembargador Carmo, né?
Em geral, lá no nosso tribunal, quando uma prova, uma medida, ela é solicitada e não vai alterar no mérito, a gente já julga prejudicada ao final. Mas, por técnica, a doutora Paola, pelo que eu entendi, a doutora Paola, ela primeiro está julgando o agravo para depois entrar na representação. Eu acho isso. Mas, Excelência, veja bem, eu penso que deve ser o oposto mesmo, no final. Por quê? Porque pode ser que nós não nos convençamos dos elementos, e aí pode ser que nós entendamos que há necessidade de mais prova. Eu também acho, mas aí é a relatora que conduz, né? Vossa Excelência... Mas pela ordem natural, seria melhor... Doutora Paola, nos esclareça, lógico, nós não conhecemos assim o voto na íntegra, mas a questão que surge é assim, quando uma medida como quebra de sigilo, ela é solicitada numa ação principal, se não há alteração do resultado da ação principal, você julga prejudicado no final aquela medida, né? Isso é o que geralmente as cortes fazem, mas aqui há uma inversão. Eu também achei estranho, mas enfim, eu compreendi perfeitamente os argumentos da ilustre relatora. E para ela, como relatora, a prova da quebra do sigilo não há necessidade da quebra para prosseguimento, logicamente, do julgamento da ação. É isso, doutora Paola, esclareça para nós. Exato, presidente. Todas as provas que são necessárias para a análise do processo, elas já se encontram no processo. Né? Os comprovantes de transferência, os recibos de pagamento. Então, a quebra de sigilo, ela iria muito mais além do que a gente precisa nos autos. Então, no meu entendimento, ela está perfeitamente robusta para ser julgada com o que tem nos autos. Perfeito. Desembargador Carmo, deu para esclarecer? Eu estou entendendo que ela tem elementos suficientes para Foco no desembargador Carmo Antônio. Pelo menos o prosseguimento, né? Que nós vamos ter que ouvir ela no restante da prova. Mas em relação ao agravo, né? De entender que é desnecessário o pedido do Ministério Público, Vossa Excelência concorda com a relatora? João Lage. Excelência, eu não posso avaliar agora. É por isso que eu estou dizendo. Eu não sei, pode ser que eu esteja muito enganado, mas vai depender por isso que a gente julga depois. Perfeito. Porque, assim, como ele está sendo julgado... uma coisa, viu, doutora Paula? Deixa eu sugerir uma coisa. A manifestação em relação ao agravo, ela vai vir ao final. Né? Eu estou ainda concatenando Então, eu posso sugerir uma coisa, desembargador Carmo? Vamos continuar no voto e, ao final, a gente analisa a prova como um todo. E na certidão de julgamento, então, a gente elabora e vê o caminho mais adequado. Porque deixa eu insistir, tá, doutora Paula? Em geral, no nosso tribunal, quando há um pedido de quebra de sigilo, paralelamente a, suponhamos, uma ação de improbidade, e o relator vai julgar tanto o pedido cautelar quanto a ação principal, nós fazemos assim, nós enfrentamos, se já há elementos para ir para o mérito, você avança no mérito na ação principal e julga prejudicada cautelar. Isso justificadamente, é lógico. Mas nós precisamos primeiro conhecer, então, é lógico, aqui houve uma inversão e talvez por isso deu também um tilt na cabeça do desembargador Carmo e na minha, Carmo. Eu estava aqui, inclusive, já elaborando a certidão, né, aqui com a Sejude, mas eu penso assim, que nós podemos ouvir o voto da relatora e depois, ao final decidimos sobre julgar ou não prejudicado o agravo, tá bom? Correto. Então, ilustre relatora, pode prosseguir no voto. Tá, deixa eu só me localizar aqui. Sei lá, vou desligar. Pronto. Então, resta, portanto, reconhecer, né, a improcedência do agravo. Foco na juíza Paola Considerando que a causa ela se encontra devidamente instruída e pronta para julgamento, eu passo à matéria de fundo. A controvérsia, então, reside na existência ou não de ilicitude na aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha por Silvia Nobre Lopes. O que se infere nos autos é que a senhora Maitê Martins ela declarou, diante do Ministério Público Eleitoral, em síntese, que trabalhou como coordenadora de campanha de Silvia, que foi contratada pelo valor de 50 mil, que no dia 29 de agosto de 2022 recebeu como pagamento parcial 20 mil reais
valor de natureza pública, e recebeu na sua conta bancária, adicionalmente, a quantia de 15 mil, e esses pagamentos ocorreram por transferência bancária, efetuadas pela prestadora de contas, e a depoente se encontrou com a ex-candidata em uma clínica, que nesse local, Silvia Lopes havia iniciado um procedimento estético, denominado de harmonização facial, que antes de continuar o procedimento, a prestadora de contas ela teria afirmado que transferiu o dinheiro para a depoente e que era para efetuar o pagamento do procedimento estético. A depoente, mediante 2 transferências, de 2 e de 7 mil, efetuou o pagamento para o médico responsável pelo procedimento. E a candidata era a única pessoa que movimentava a conta de campanha. Então, consta nos autos comprovantes de transferência de 2 transferências realizadas por Maitê para o profissional que realizou o procedimento estético, os quais, somadas, totalizam R$ 9.000, a partir das suas contas do Banco do Brasil, né, e do Banco Votorantim. O recibo emitido pelo referido profissional pelos serviços prestados em favor da candidata, no valor de R$ 9.000. Além disso, o representante ele juntou o extrato bancário da conta corrente específica do Fundo Especial de Financiamento de Campanha da representada, que atesta a realização de 2 transferências, no valores de 20 e de 15 mil para Maitê. E aí está aqui nos autos, especificamente, esse extrato da instituição bancária. Então, na mesma data em que houve o recebimento do recurso do Fundo Especial, no dia 29 de agosto, e da transferência de recursos de Silvia Nobre Lopes para Maitê. Então, foi realizado também o pagamento de William Rafael, conforme se verifica nos comprovantes, do ID 4968647. Então, aqui segue os comprovantes, né, que vocês podem acompanhar. Então, ao ser ouvido, o William Rafael ele afirmou a realização do procedimento estético, confirmou que Maitê foi ao consultório para encontrar a Silvia naquele local, consignou que o pagamento pelos serviços de harmonização facial era no valor de 9.000 e que foi feito naquele momento por Maitê. Então, do caderno probatório, extrai-se ainda que o Banco do Brasil, instituição na qual foi aberta a conta corrente da representada para recebimentos de recursos do fundo, informou que a pessoa responsável pela movimentação financeira da conta 126.475.3 da agência 261, dígito 5, é Silvia Nobre Lopes, CPF tal, através da chave tal. Então, por fim, verifica-se ainda a existência de mídia apresentada por Maitê, na qual se observa a Silvia na presença de William Rafael, afirmando que estava na clínica do profissional realizando o procedimento estético. Então, a argumentação trazida pela defesa, além de contraditória em si mesma, na medida em que primeiro nega a realização do procedimento para depois dizer que teria sido um presente de Maitê, que após um desentendimento em forma de retaliação, teria denunciado a representada. Não se mostra factível quando se realiza o cotejo analítico do acervo probatório documental constante nos autos. Então, todos os documentos trazidos pelo órgão ministerial, apresentados pelas testemunhas e os encaminhados pela instituição bancária, dotados de fé pública, diga-se, se mostram eivados de robustez suficiente para caracterizar a ilicitude do emprego das verbas oriundas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha pela então candidata Silvia Lopes, que, de fato, deu-lhes origem estranha à prevista na legislação de regência. Soma-se a isso o fato de que, no intuito de dar legitimidade aos gastos, a representada emitiu uma nota fiscal em nome da senhora Maitê, indicando a contratação de serviço de confecção de bandeiras, prova a movimentação financeira sem o necessário trânsito pelas contas bancárias registradas perante a Justiça Eleitoral, conforme dito por Maitê Martins e atestado nos autos da prestação de contas da então candidata na PC 0601-225-47 de 2022. É, portanto, inequívoca a conclusão da malversação do recurso público, que restou caracterizada pelo pagamento, com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, de procedimento estético, gasto completamente divorciado de finalidade eleitoral, de modo a caracterizar a conduta prevista no artigo 30A da Lei das Eleições. Com efeito, ao sancionar com negativa ou cassação de diploma o recebimento ou dispêndio ilícito de recursos, conforme previsto no parágrafo 2º do dispositivo acima citado, a norma de regência destina-se a resguardar bens jurídicos fundamentais do direito eleitoral, transparência das campanhas, isonomia entre candidatos e legitimidade do pleito. Se verifica no caso em tela é que houve direta afronta à transparência da campanha, na medida em que a candidata buscou maquiar
o desvio da verba pública com emissão de nota fiscal para dar aspecto de legalidade ao gasto, que evidencia não só a má-fé e a ilegalidade qualificada exigida pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas violação aos princípios do artigo 37 da Constituição Federal, e, desta feita, reveste a conduta de relevância jurídica capaz de comprometer ou afetar os bens jurídicos fundamentais da transparência, isonomia entre candidatos e rigidez nas eleições. Então, ante o exposto, eu voto pela procedência da representação, condeno Silvia Nobre Lopes à sanção prevista no parágrafo 2º do artigo 30A da Lei das Eleições, determinando a cassação do diploma da representada, restando, portanto, prejudicado o agravo regimental. No que tange à condenação por litigância de má-fé, requerida pelo Ministério Público Eleitoral, eu voto pela improcedência do pedido, por entender que não restou caracterizada, uma vez que a representada tão somente se utilizou do seu amplo direito de defesa. É como voto. Perfeito. Juiz Rivaldo Valente. Senhor presidente. Foco no juiz Rivaldo Valente. Senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador regional, trata-se de ação de investigação judicial proposta pelo Ministério Público em face da candidata Silvia Nobre, com fundamento no artigo 30A da Lei das Eleições, que regula as normas para as eleições. A presente ação busca apuração e eventual cassação do diploma da candidata eleita em razão do uso indevido de verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para defesas pessoais, especificamente tratamento estético. O Ministério Público alega que a candidata utilizou recursos do Fundo Especial que deveriam ser destinados exclusivamente para atividades de campanha eleitoral, para custear despesas pessoais, mais precisamente um tratamento estético em flagrante desvio de finalidade. Tal prática, além de configurar uma violação à legislação eleitoral, caracteriza-se como abuso de poder econômico, comprometendo a lisura do pleito eleitoral. Analisando os autos, verifica-se comprovantes de pagamentos emitidos pela despesa, inclusive exibido neste plenário o testemunho do próprio técnico médico que fez o tratamento, confirmando a prestação de serviço, sendo que esses serviços foram pagos com recurso do Fundo Especial de Campanha. Além disso, testemunhos confirmam que tais despesas não guardam relação com a campanha eleitoral, mas sim com interesses pessoais da candidata. O artigo 30A da Lei das Eleições, ele dispõe, abre aspas, qualquer partido político ou coligação poderá representar a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias da diplomação, relatando fatos, indicando provas e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta lei relativa à arrecadação e gasto de recursos. Fecha aspas. Conforme o entendimento jurisprudencial, já pacificado pela Justiça Eleitoral, inclusive do Tribunal Superior Eleitoral, o uso de recursos do Fundo Especial de Campanha para fins não relacionados diretamente à campanha eleitoral configura abuso de poder econômico, apto a comprometer a legitimidade e a normalidade das eleições. Senhor presidente, o caderno processual não deixa dúvidas quanto ao cometimento da prática de Caixa 2 pela representada, que, de forma incontroversa, utilizou-se ilicitamente de valores destinados à campanha eleitoral para fins particulares. A irregularidade é ostensiva nas contas de campanha da candidata e, a meu ver, macula o bem jurídico tutelado pela norma prescrita no artigo 30A e, por conseguinte, acarretar a cassação do diploma e mandado da candidata, porquanto bula não só as regras de transparência e de regularidade na arrecadação de recursos e gastos nas eleições, mas, sobretudo, a moralidade do pleito eleitoral. Por esta razão, senhor presidente, eu acompanho integralmente a eminente relatora. Como voto? Perfeito. Desembargador Carmo Antônio. Acompanha a relatora, excelência. Juiz Anselmo Gonçalves. Senhor presidente, eminentes pares, senhor procurador regional eleitoral, eu me sinto bastante à vontade para proferir voto neste caso, porque foco na mesa lateral direita. Aqui,
acabaram resultando na condenação da prestadora de contas, no caso a Silvia Nobre Lopes, a devolução dos recursos que foram indevidamente empregados num procedimento de harmonização facial. Não tenho a menor dúvida do acerto do voto da relatora, razão pela qual o acompanho integralmente. Juiz Paulo Madeira. Senhor presidente, eu vou trazer um ponto aqui, me parece relevante, por uma preocupação que eu acho que todos nós que fazemos parte da Corte sempre devemos ter. Perdão, no juiz é de não corrermos o risco de nossas decisões serem anuladas por uma falha, uma análise que fira algum princípio fundamental do processo, né? Então, eu vou primeiramente argumentar, depois eu fazer as considerações, né, sobre o mérito da questão. O ponto que eu trago é o seguinte: foi debatido aqui, foi trazido e de forma até enfática, né, que a defesa teria argumentado durante alguns momentos e teria um vício de origem com relação ao sigilo bancário, né, ao levantamento de sigilo bancário. E o Ministério Público ingressou porque pediu a quebra do sigilo bancário e não foi deferido. O Ministério Público agravou disso. Foi isso que foi julgado ainda há pouco, inclusive. Qual é a minha preocupação, senhor presidente? É porque foi relatado, inclusive pelo próprio Ministério Público, o doutor Milton relatou isso aqui, que o Banco do Brasil enviou extratos da prestadora ou da candidata que é representada aqui. Foram enviados extratos para o Ministério Público. Se não houve ordem judicial para o envio desses extratos, se esses extratos forem encaminhados, ou seja, foi quebrado o sigilo dela de forma indireta com o envio dessa documentação pelo Banco do Brasil, me parece que essa documentação ela tem que ser extraída do processo, para que a gente não utilize nessa fundamentação. Eu acho que os elementos de prova que foram postos, o documento do recibo, a declaração do próprio médico, o recibo da transferência do Pix do médico, o documento que a Maitê entregou, me parece que esses são documentos suficientes, porque são documentos entregues pelo próprio dono da conta. Com relação ao extrato da representada, por isso que eu gostaria, e, senhor presidente, inclusive de obter esse esclarecimento, eu acho que talvez o Ministério Público tem, porque foi o doutor Milton que fez o relato, se esses extratos são os extratos da conta do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que aí não é o extrato pessoal dela, não é? Ou se foi o extrato da pessoa da Silvia Lopes. Porque se foi o extrato pessoal dela, eu vou pedir eu vou votar, claro, será meu voto, eu vou votar no sentido de que a gente desentranhe isso deste processo e não considere na fundamentação. Fundamente com base no que tem menos isso, né? Mas a doutora Paula me disse que está em condições de fazer esclarecimento para dizer que... Isso, doutor Paulo Madeira, aqui na folha 9 do voto, o extrato está aqui, conta do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, é uma conta pública. Então, o que o Banco do Brasil encaminhou para o Ministério Público. Da conta do FEFEC. Isso, né? Porque pelo que o relato do doutor Milton, eu tinha entendido que era o extrato dela, o extrato da conta dela. O extrato é da Maitê, que ela o banco nunca dá, Paulo, sem ordem bancária. Ele concede documentos, mas dados sigilosos, assim, o banco sempre preserva, viu? Se o Ministério Público teve acesso... Foi isso que eu fiquei na dúvida, presidente, por isso a minha preocupação. Mas a minha preocupação é só essa mesmo, de evitar que a gente julgue e na hora no argumento preliminar o TSE diga de fato. Não é? Posso prestar o esclarecimento ao doutor doutor Paulo, Milton, seria importante. Permitir? Bem, na verdade, na sustentação, não mencionei sobre extrato. O que foi pedido ao Banco do Brasil foi só para saber quem movimentava aquela conta. Não foi solicitado nenhum extrato, doutor Paulo. E era a conta que foi repassado o recurso conta do FEFC, né? Fundo Especial.
para a conta da Maitê como pagamento, como prestadora de serviço de campanha da candidata Silvia. Então, era uma conta pública mesmo. O que foi solicitado era saber só quem efetivamente tinha poderes para movimentar aquela conta pública. Perfeito. É isso, doutor Paulo. Perfeito. Com esses esclarecimentos, senhor presidente, que realmente foram esclarecimentos que eu pretendi ouvir, para eu ter segurança de que não corríamos o risco de ter nulidade, eu não tenho a menor dúvida quanto ao aspecto meritório de que as provas são muito robustas, tanto em relação ao depoimento da Maitê, que são depoimentos que têm aderência à prova documental. Ela não só apenas disse, ela disse e provou, entregando os extratos pessoais dela, fazendo referência ao médico que a atendeu, e isso guarda harmonia, guarda congruência com o que o próprio médico disse e foi exposto aqui no telão, onde ele confirmou que, inclusive, a forma de pagamento que foi de forma parcelada, primeiramente 7 mil, depois R$2.000, ou seja, foi tudo dentro de uma plena coerência, não foi uma declaração isolada, vazia, não foi apenas um depoimento testemunhal isolado, né? Até para poder não correr qualquer risco de a gente estar aqui e, de algum modo, levantar a violação ao artigo 368-A do Código Eleitoral, que foi objeto, inclusive, de debate ontem, né? No caso aqui, não foi só uma declaração testemunhal, foi uma declaração testemunhal em harmonia com outra testemunha, em harmonia com uma farta prova documental, transações bancárias, aquelas autorizadas pelos próprios detentores da conta, né, os titulares, no caso a Maitê e o próprio médico, que colaborou com o Ministério Público e entregou a conta, né, o extrato da transferência. Então, senhor presidente, as provas são muito robustas, muito firmes. Eu só vou divergir da eminente relatora com relação à não condenação pela relatora por litigância de má-fé, porque no caso aqui, me parece que ficou muito bem claro, muito bem evidente, que ela incorreu, sim, em conduta que justifica a aplicação de multa por litigância de má-fé. Porque lá, no artigo 80, diz o seguinte, quando vai tratar das responsabilidades, isso aqui no Código de Processo Civil, e isso tem implicação em todo o ordenamento processual sobre esse ponto. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei, alterar as verdades dos fatos. Esse bem aqui é o ponto, artigo 80, inciso 2º. Ela alterou a verdade dos fatos. A defesa, tudo pode, é uma máxima que se diz. Não, nem tudo. A defesa pode, desde que ela seja leal aos fatos. E, no caso aqui, ela alterou a verdade dos fatos, porque ela, inclusive, fez uma construção para tentar justificar por que ela tinha efetuado esse pagamento, quando todas as provas trazidas mostram que, na verdade, não foi isso que ela fez. Ela tentou alterar a verdade dos fatos, isso é litigância de má-fé, e justifica, portanto, a condenação em litigância de má-fé. Portanto, senhor presidente, eu estou divergindo respeitosamente da eminente relatora apenas nesse ponto, acompanhando na íntegra com relação ao voto substancioso, mas eu estou acrescentando que eu voto para que seja aplicada também a condenação por litigância de má-fé. E estou fixando uma multa aqui, porque a previsão lá é que não pode ultrapassar 10% do valor da causa, né? Mas como a gente trabalha aqui também com uma regra que se utiliza o FII, para ficar aqui nos processos eleitorais, eu estou arbitrando em 10 mil FIIs. Perfeito. Como vota a juíza Tina Souza? Com a relatora, presidente. Com a relatora. E eu também analisei esse processo e Fogo as provas são robustas, não Laje. apenas documental, né, depoimento de Mateio Williams, mas também a prova, a prova oral, que é os depoimentos de Mateio Williams, os recibos, os extratos que são documentos, aí eu faço aquela consideração, aquilo que veio para dentro dos autos são requisição de documento, não é quebra de sigilo de comunicação entre contas, isso não foi preciso, porque pela quantidade de provas que tem nos autos, há cruzamentos que o Ministério Público
neste processo, fez muito bem em cruzar os dados de uma conta e outra, a prova de nota fiscal, enfim, a prova aqui é robusta, de modo que eu adiro completamente ao voto da relatora e anuncio o resultado. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá rejeitou a preliminar de nulidade da inicial, suscitada pela defesa de Silvia Nobre, acolheu a preliminar de legitimidade passiva, suscitada pela defesa de Maitê Matos, conheceu da representação e, no mérito, julgou procedente a representação e prejudicado o agravo, cassando, por via de consequência, o diploma da representada Silvia Lopes Nobre nos termos dos votos proferidos. Vamos continuar, então, chamando em julgamento os próximos itens da pauta. Item 6, embargo de declaração na prestação de contas 600.877 de 2022, embargante Ministério Público Eleitoral, embargada Patrícia Guimarães Araújo. Este processo é de relatoria da juíza Paula Santos e atuarão como vogais os juízes Rivaldo Valente, Carmo Antônio, Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira, Tina Souza e João Lage. Ilustre relatora, com a palavra. Dos autos de embargos de declaração foram opostos pelo Ministério Público Eleitoral em face do acordo TRE-Amapá 83. Foco na mesa da lateral esquerda. Que julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha de Patriciana Guimarães Araújo relativas ao pleito 2022. Foco na juíza Paola Santos. O embargante que o acordo manteve a aprovação com ressalva das contas por outros fundamentos, sem enfrentar a questão relativa à observância ou não do princípio da economicidade, descumprindo a ordem do TSE. Sustenta que a sugestão de que a simples observância do limite de gastos já atende ao princípio da economicidade deve ser rechaçada, pois não permite o aprofundamento da análise das contas. E o que, para comprovar os gastos com pessoal, publicidade por material impresso, adesivos e com serviços advocatícios e contábeis, a candidata juntou somente notas fiscais com rasas descrições de seus objetos, violando o princípio da transparência e, por consequência, o princípio da economicidade. Ressalta que os contratos de prestação de serviços apresentados não indicam os locais de trabalho, as horas efetivamente trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado e que o conteúdo das notas fiscais é idêntico para valores díspares. Pontua que, em vez de analisar a questão da economicidade, o acordo embargado se apressou em justificar a aprovação das contas por outros meios, como se indicasse o entendimento de que a decisão sobre esta questão é irrelevante. Ao final, requereu o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada. A embargada encontra razões, pugnou pelo não conhecimento e, no mérito, não provimento dos embargos. É o relatório. Relatório, Vossa Excelência pode prosseguir. O acordo ele foi publicado, em 9 de maio de 2024. O órgão ministerial registrou ciência no dia 20 de maio e os aclaratórios foram postos na mesma data, sendo, portanto, tempestivos. Então, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheça dos embargos. No mérito, conforme relatado, o embargante ele sustentou em síntese a omissão quanto à aplicação do princípio da economicidade. Eu adianto que não assiste razão ao órgão ministerial, isso porque, ao contrário do que afirmou nas razões recursais, o acordo ele não sugere que a simples observância do limite de gasto já atende ao princípio da economicidade, mas sim o fato de que, conquanto os valores dispendidos pelo candidato tenham sido vultosos, a firme orientação desse colegiado é no sentido de que a documentação apresentada ela é suficiente para atestar a regularidade do gasto para os fins que se destinam ao processo de prestação de contas. Portanto, o que se infere na decisão combatida é que, embora sejam expressivos os gastos reputados irregulares pelo Ministério Público Eleitoral, não é possível reputá-las irregulares ao extrair interpretação de que houve violação aos princípios do artigo 37 da Constituição Federal, na medida em que as irregularidades das despesas ela foi devidamente comprovada por meio de documentos fiscais, contratos de prestação de serviços e estreito cumprimento da resolução de regência pela prestadora de contas. Não obstante, no que se refere à alegação acerca da suposta insuficiência de informações constante nos contratos de prestação de serviços juntados pela então candidata, eu trago a destaque o trecho do acórdão que tratou especificamente deste ponto, rechaçando a tese ministerial ao constatar a indicação minuciosa das informações necessárias para o controle e fiscalização das despesas realizadas.
Então, Excelências, eu trouxe aqui, eu colacionei trecho do acórdão que ele trata especificamente sobre essas informações. Então, eu vou pedir dispensa da leitura da integralidade dele. Então, nesse sentido, infere-se que os documentos que foram juntados consta a descrição suficiente para atestar a regularidade das despesas e que os documentos fiscais que foram apresentados, eles foram suficientes para verificar a rigidez dos gastos, na medida que não existe qualquer outro indício ou elemento de prova que foi trazido pelo órgão ministerial que indique o contrário disso. Então, o que se verifica, portanto, é o enfrentamento de todos os pontos que foram aventados pelo órgão ministerial, de modo que não existe qualquer vício a ser sanado por esta via. Busca o embargante novamente uma rediscussão de matéria de mérito, diante de descontentamento de entendimento adotado por esta Corte, o que deve ser objeto de questionamento por via própria. Então, ante o exposto, eu não acolho os embargos, eu mantenho integralmente o acordo recorrido como voto. Todos estão de acordo? Anuncio o resultado. Tribunal Regional Eleitoral da Amapá, a unanimidade, conheceu e rejeitou os embargos. Vamos ao último item da pauta judicial, é a prestação de contas eleitorais 600.996 de 2022. Ela interessada é José Luiz Mercúrio, a relatora é a juíza Paula Santos, e os vogais, juízes Rivaldo Valente, Carmo Antônio, Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira, Tina Souza e João Lages. Relatora com a palavra. Fui dos autos de prestação de contas de campanha de José Luiz Mercúrio, candidato a deputado federal, eleições 2022. Foco na juíza Paola Santos. As contas foram julgadas aprovadas com ressalvas pelo acordo TRE Amapá 8097. O Ministério Público Eleitoral interpôs recurso especial, sustentando ofensa aos artigos 35, 44 e 60 da Resolução 23.607 de 2019, no que tange a comprovação de despesa de pessoal. Alegou ainda dissídio jurisprudencial com decisores de outros tribunais eleitorais, enfatizando sobre a compreensão de que o processo de prestação de contas não se limita à escrituração contábil e análise de documentos fiscais. O recurso foi admitido por decisão do presidente desse colegiado e os autos foram remetidos ao TSE, que deu parcial provimento ao recurso para reexame das contas, especialmente a discrepância de valores pagos aos militantes, registrada na prestação de contas do candidato. É o relatório. Relatório, o Ministério Público com a palavra. Senhor presidente, senhora relatora, presente caso trata-se de um retorno para julgamento dessa corte, especialmente quanto à questão relativa à contratação de militância e mobilização de rua. Foco no procurador Dr. Milton Júnior. Nesse ponto da irregularidade, consta que o referido candidato ele realizou a contratação de atividade de militância e mobilização de rua por meio de 10 contratos de prestação de serviços, sendo 9 relativos a coordenadores e 1 relativo à atividade de militância mesmo. Contudo, tais contratos possuem valores discrepantes entre si, não havendo nada nos autos que justifiquem tal disparidade. Cita-se, por exemplo, o contrato referente a Kebleton Oliveira Reis, para o qual foi efetuado o pagamento de R$20 mil, e de Josué Santiago de Souza, para o qual foi pago o valor de R$5 mil. Os contratos são com cláusulas genéricas, então não tem como saber qual a diferença do serviço prestado por um para o outro. Aparentemente são idênticos os serviços. O mesmo raciocínio se aplica para o contrato de Rosivaldo Lima Batista, relativo à militância e mobilização de rua, visto que todos os demais contratos referentes a essa despesa, em específico, para os quais foram pagos com recursos de pessoas físicas, não ultrapassaram a quantia de R$ 1.600. Ademais, os contratos apresentados contêm, como já informado, descrição genérica e sucinta das atividades exercidas pelos contratados, o que impossibilita a efetiva averiguação do serviço prestado. Logo, as contratações de prestadores de serviços administrativos se deram sem qualquer demonstração do conjunto de atividades para os quais foram contratados e tampouco a comprovação das atividades executadas. Assim, o MPE pugna pela desaprovação das contas e o recolhimento ao erário do valor de R$ 86 mil. É o parecer, excelência. Devolvo a palavra à relatora. Obrigada, presidente. Bom, conforme relatado por determinação da Corte Superior Eleitoral,
foi determinado o retorno Foca dos nas autos vezes, ao Paola colegiado para Santos. que seja realizada uma reanálise dos gastos que foram efetuados com o serviço de militância. De início, é necessário esclarecer que o Ministério Público Eleitoral ele reputou irregular a despesa com militantes ante a discrepância de valores que foram pagos aos contratados para a execução dessa atividade. Ocorre que, conforme se verifica nos autos, o prestador de contas ele procedeu à juntada de todos os documentos fiscais e os respectivos instrumentos contratuais firmados com os militantes. Nos mencionados contratos, observa-se que foram realizados a descrição específica do serviço contratado, a forma de desenvolvimento das atividades, o período pelo qual o contratado realizaria as atividades de militância, além de comprovantes e recibos de pagamento. Para uma melhor compreensão da matéria, eu destaco o contrato do ID 50.63.601, do qual se extrai que Verenice Tavares Bahia ela foi contratada como militante pelo período de 5 de setembro de 2022 a 1º de outubro de 2022, totalizando 26 dias. Para isso, ela recebeu o valor de R$ 840. Já no documento do ID 54017, consta o contrato firmado com Esdras Erlen do Amaral Pantoja, que desenvolveu os serviços de militância de 16 de agosto de 2022 até 2 de outubro de 2022, perfazendo um total de 47 dias. E para ele foi pago o valor de R$ 5.000. Não é necessário grande esforço para perceber que o período de dias trabalhados é justificativa suficiente e plausível para a diferença entre valores pagos à primeira contratada e ao segundo. A mesma situação ela se repete nos demais contratos, cujos valores não são idênticos acostados aos autos. Para além do período pelo qual os contratados desenvolveram suas atividades, outros fatores devem ser considerados para afastar a suposta inconsistência vista pelo órgão ministerial, a saber, o número de horas trabalhadas por dia, a espécie das atividades realizadas por cada militante, a proximidade e o envolvimento com o candidato e a posição estratégica do contratado na campanha, entre outros elementos. Não obstante, reafirmo o posicionamento já manifestado nesse colegiado, de que a quantia a ser paga perfaz discricionariedade do candidato, desde que obedecido todos os limites legais e comprovadas as despesas conforme determinações impostas pela norma de regência, como no caso dos autos. Nesse sentido, a alocação dos recursos empregados na campanha e o valor gasto em cada um deles, repiso, à exceção daqueles para os quais a legislação prevê limitações, devem ser feitos de acordo com o juízo do candidato, de acordo com suas possibilidades e estratégias de campanha, cabendo ao julgador a análise contábil, financeira e da licitude dos gastos. Na espécie, vislumbra-se atendida a disposição do artigo 60, parágrafo 1º do inciso 1, que prevê que, além do documento fiscal, a Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como contratos e recibos, que foram devidamente apresentados pelo então candidato. Então, desta feita, a melhor interpretação é no sentido de que, em caso de ausência de documentos fiscais, é possível ao julgador reputar regular a despesa, comprovada por outros meios, que possibilitem a averiguação da movimentação financeira a contento. O Tribunal Superior Eleitoral possui um firme posicionamento nesse sentido. Inclusive, trago aqui os fundamentos do agravo de relatoria do ministro Sérgio Silveira Banhos, de setembro de 2020. Então, ante ao exposto, excelências, eu acolho integralmente o parecer do NACEP, voto pela aprovação com ressalva das contas de José Luiz Mercúrio, determino o recolhimento do valor de R$ 2.000 ao Tesouro Nacional, referente à despesa que foi realizada com recursos do Fundo Especial que não foram regularmente comprovados, conforme o parágrafo 1º do artigo 79 da Resolução 23.607/2019 do TSE. É como voto. Sem áudio, presidente. Está sem áudio. Foca no desembargador João Lage. Ok. Todos estão de acordo, então? Estão todos de acordo com o resultado? Presidente, eu quero declarar meu voto, porque como esse processo veio do TSE, é uma daquelas situações, eu prefiro declarar o meu voto. Perfeito. O juiz Paulo Madeira. Senhor presidente, é só para reforçar, 30 segundos só, para reforçar o que nós temos debatido com aqui. A palavra, esse processo estão Paulo votando do TSE, que nem reforma e nem anula, utilizando o
princípio da causa madura para ela já dizer o que tem que ser feito. Encaminha para cá para que a gente faça uma reanálise. A reanálise que a eminente relatora fez é perfeita. É exatamente isso. Esse trabalho de coordenador de campanha, porque lá em Brasília, provavelmente, eles não conhecem a realidade nossa aqui da Amazônia e não sabem o que um coordenador de campanha faz. É claro que um coordenador de campanha que precisa, por exemplo, se deslocar até o garimpo do Lourenço, para poder conversar com eleitores, para poder se deslocar até os lugares mais distantes, é claro que ele não vai receber o mesmo valor que um coordenador que fica só na capital. Então, me parece que isso, os partidos e as coligações e os candidatos, eles têm que ter uma margem ali de acordo com as necessidades. Esse trabalho, especificamente de coordenador de campanha, é impossível se fazer um detalhamento, uma precisão de horário de trabalho, local de trabalho, não é? E valor exato que tem que receber por hora gasta, porque cada coordenador, cada profissional, ele vai cobrar de acordo com sua especialidade. Se eles contratarem, por exemplo, um advogado para ser o coordenador de campanha, provavelmente ele vai colocar um preço, não é? Que ele considere compatível com a formação dele. Então, senhor presidente, só para reforçar isso, o nosso tribunal nunca negou a importância desses princípios que estão lá no artigo 37. O que a gente reforça é que, nos casos concretos, a gente entende que a documentação trazida pelos partidos, coligações ou candidatos, conforme o caso, elas são suficientes para nos convencerem que esses princípios não foram feridos. Portanto, eu estou só fazendo essa ressalva para acompanhar integralmente a relatora. O voto é pela aprovação ou pela desaprovação? Eu estou acompanhando integralmente a eminente relatora. Perfeito. Pela aprovação, é isso, Paula? Foca no desembargador João Lages. Perfeito. Eu anuncio o resultado do TRE da Amapá, unanimidade, aprovou com ressalvas as contas nos termos dos votos proferidos. Nestes pares não há mais processo para a sessão judicial, resta encerrar, agradecer e dar início à sessão administrativa. Submeto aos pares a ata da sessão anterior. Se não houver objeção, declaro a ata aprovada. Ata aprovada. Nós temos alguns julgamentos que precisamos fazer hoje em face do nosso prazo, e eu chamo a julgamento o item 1 da pauta, é processo administrativo 600.076 de 2024, que trata da revogação da resolução 439 de 2013 sobre a concessão e aplicação e a prestação de contas e suprimento de fundos no âmbito deste tribunal. Eminentes pares, eu sugiro a aprovação porque esta medida foi sugerida pela Secretaria de Administração e Orçamento, OSAL, em razão da necessidade de atualização da matéria às novas regras fixadas pela portaria MF 1344 de 2023, com base nos valores estabelecidos nos incisos 1 e 2 do artigo 75 da nova lei das licitações, sendo que a matéria poderá ser implementada por meio da instrução normativa de competência da presidência, inclusive já se encontra minutada e pendente apenas de revogação da norma vigente, com vistas a conferir maior agilidade nas modificações que porventura venham a ser implementadas. Então, é uma necessidade regimental, normativa interna que precisamos atualizar. Por isso, eu proponho a aprovação desta resolução e pergunto se tem alguma divergência de algum dos pares. Não havendo divergência, a resolução aprovada. O item 2 da pauta administrativa, eu retiro de pauta que eu preciso fazer uma análise mais minuciosa em alguns dispositivos e submeto à aprovação o item 3, que trata do processo administrativo 600.097 de 2024, que trata da implementação da política de linguagem simples, referente ao prêmio CNJ de qualidade de 2024. Todos sabem que é uma demanda que vem do CNJ, e essa proposta de resolução que submetemos aos pares, ela visa exatamente a manter essa política judiciária que vem de lá do Supremo Tribunal Federal para todos os ramos da justiça. Submeto à aprovação dos pares, voto pela aprovação e indago se todos estão de acordo. Estando todos de acordo, vamos às comunicações e proposições. Desembargador Carmo Antônio, alguma? Nenhuma, excelência. Doutor Anselmo? Nenhuma, senhor presidente. Doutor Paulo? Nenhum, presidente. Só desejar um bom retorno a Vossa Excelência. Obrigado, Paulo. Doutora Tina? Nenhuma, presidente. Doutora Paola? Da minha parte, nenhuma, presidente.
Doutor Rivaldo. Sem comunicação, senhor presidente. Eu também não tenho, agradeço a todos. Vamos encerrando por aqui. Tenham todos um bom resto de dia, um bom descanso e até uma próxima oportunidade. Todos, até mais. Recording stopped. Excelências. Sequência de imagens do Tribunal Regional do Amapá e seus magistrados.